Olá, bom dia. Eu vou gravar esse pedaço aqui de podcast para subir aqui para o nosso Sul Incrivelmente, enquanto eu faço algumas coisas aqui ao mesmo tempo. Então vocês vão ouvir barulhos aí de louça, de água, porque eu estou lavando a louça. Então acho que é um momento interessante para eu poder falar o que aconteceu ontem e que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para um pessoal aqui em Sorocaba sobre o tema aflição e esperança, baseado em alguns conceitos aí que nos ajudam a melhorar um pouco o nosso convívio do dia a dia. Então fique comigo aqui nesses próximos minutos, que talvez isso aí possa te ajudar. A primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para você é a gente entender o que significa a palavra aflição, quais são os conflitos que isso traz para a gente, e ao mesmo tempo, o que significa a palavra esperança e o que isso pode ajudar na nossa vida. Então vamos lá. Um dicionário aí que a gente pode pegar em qualquer lugar, a gente pode entender que a aflição é aquele sentimento ruim que a gente tem, onde a gente espera que algo de ruim aconteça, ou que a gente não sabe como vai resolver um determinado problema, ou que você ainda não tem o problema, pior ainda, você não tem o problema e você está esperando que esse problema apareça. E isso te consome a sua vida, consome o seu pensamento, a sua energia mental. Chega um momento que você esgota, porque você está completamente imerso nesse problema de resolução e entendimento da sua aflição. Ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem o conceito de esperança. O conceito de esperança é justamente o contrário daquilo que a gente acabou de falar. Então você espera por algo bom na sua vida. Você acha que alguma coisa vai acontecer, mesmo não sabendo como, nem sabendo o porquê, mas vai acontecer alguma coisa que vai te colocar numa situação melhor. Vai elevar o seu patamar, vai deixar a sua vida um pouco mais feliz. E isso é a esperança que nos move durante todos os dias da nossa vida. Em algum momento, claro, você vai ficar meio para baixo, desanimado, mas a gente tende a encarar a coisa de uma forma mais positiva. Então, de um lado a gente tem a aflição, do outro lado a gente tem a esperança. Você já deve ter ouvido falar a frase bíblica, onde está em Lucas, está em Mateus, que fala o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ou alguma coisa parecida com isso. E também a parte em que fala que os que são mais abastados, os ricos, têm que aproveitar essa fase também, porque vai chegar algum momento que isso pode passar. De fato, se a gente for pensar na nossa vida, muitos dos nossos momentos que a gente passa, eles simplesmente mudam a direção sem que a gente peça. Quantas vezes você já não esteve num momento tão bom na sua vida que você pensou assim: nossa, eu queria que isso continuasse para sempre, mas o para sempre não é tão para sempre assim, que a gente sabe que a nossa situação ela é mutável. Nada na vida é imutável. Tudo que a gente está fazendo agora sofre uma mudança a cada momento, a cada segundo.
seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Mas o que você tem que ter em mente é que tudo é mutável. Pois bem, então esse é o ponto de partida para a gente poder entender um pouco mais sobre as nossas aflições. Continuando aqui a nossa reflexão e o que eu falei, inclusive, nessa palestra, a gente tem uma ferramenta muito interessante que, se aplicado de forma constante na sua vida, você vai ter resultados muito rapidamente. Essa ferramenta, eu já falei inclusive em outro podcast aqui do Sua Incrivelmente, é a ferramenta do e se. Imagina que você está hoje com a sua vida aí encaminhada, você já passou aí por várias coisas na sua vida. E com certeza em algum momento você olhou para trás, fez algum exame de consciência para entender se foi tudo bem, de acordo com o que você tinha planejado. Em algum momento você vai falar assim: se há 20 anos atrás eu tivesse guardado um dinheiro, tivesse feito uma poupança, tivesse me educado financeiramente, hoje eu talvez estivesse numa situação diferente de vida financeira. Ou, indo para o lado do estudo, se eu tivesse começado aquela faculdade de pedagogia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, hoje eu teria a minha escola que eu tanto quero. Ou, se você pensasse assim, se eu tivesse estudado inglês lá no colégio e me aplicado ao estudo da língua, talvez hoje eu estivesse trabalhando numa multinacional ou morando fora do país. Então perceba que tudo isso que eu estou falando aqui para você é uma condição que já passou. Há muito tempo atrás você tentou fazer alguma coisa ou você não fez e hoje você colhe os frutos por não ter feito. Isso pode trazer uma aflição gigante na sua vida. E eu proponho para você uma troca do e se do passado para o e se do futuro. Vamos fazer o mesmo exemplo que eu citei aqui, mas com o e se do futuro. Se eu começar a poupar de uma forma mais inteligente, nem que seja R$1 por semana, agora, o que vai acontecer daqui a um ano? Eu vou ter pelo menos R$52 na minha poupança. E se eu começar a estudar um determinado assunto agora, para daqui a 6 meses eu me formar em algum curso? Certamente eu terei mais conhecimento e terei mais condições de montar o meu próprio curso sobre o que eu estudei ou de ajudar em alguma empresa que precise desses meus conhecimentos adquiridos nesse tempo de 6 meses. Então aí eu queria que você pensasse que essa ferramenta do IC Futuro, ela é muito mais poderosa, traz muito mais esperança do que a ferramenta do IC do passado. E é isso que a gente tem que colocar em prática. Basicamente, isso aí é um negócio que você pode começar a praticar agora, nesse momento, quando você sair desse podcast, dessa gravação, e você puder aí entender a sua próxima ação do seu dia. Isso funciona também para tratamento com pessoas. Se você for pensar, e se eu pegar aquela pessoa que eu não estou com um bom relacionamento e começar agora a alterar esse comportamento, entendendo tudo aquilo que essa pessoa está fazendo
dentro da vida dela e está me afetando. Para isso eu trago para você uma outra caixinha, uma outra listinha de coisas assim na nossa caixa de ferramentas, que são 4 passos interessantes para você aplicar na sua vida imediatamente. E nesses 4 passos, você alterar algumas coisas que estão acontecendo nesse momento. Então vamos lá. O primeiro passo é a observação. Porém, eu estou trazendo aqui a observação sem julgamento, que é o mais difícil de ser feito. Então vamos fazer uma analogia interessante aqui com uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, que é o Instagram. O Instagram, ele te mostra coisas felizes. O pessoal fala que o Instagram é onde a vida acontece da forma mais positiva. Claro que tirando todos esses processos que a gente tem de brigas, debates, discussões que a gente está passando hoje em dia. Mas vamos considerar que o Instagram realmente é um lugar onde você vê pessoas felizes, pessoas comendo, pessoas se divertindo, pessoas passeando. E aí você, belo dia, abre lá o seu Instagram, né? E você encontra lá um amigo ou uma amiga que está passando por uns momentos na praia. Você observa essa pessoa e você já logo pensa: essa pessoa não trabalha? Será que é tão fácil assim ir para a praia, que essa pessoa está lá e não é a primeira vez que eu vejo essa pessoa na praia? Será que a vida dela é tão simples assim, tão fácil de ser levada? Mas veja que você está observando, e eu estou observando aqui, numa forma a julgamento, né? Então o que a gente tem que tirar isso da cabeça é toda quanto é a observação que a gente fizer a partir de agora, ela tem que ser livre de qualquer tipo de julgamento. O segundo passo é você colocar nessa observação qual é o sentimento que está chegando para você. Quase que como um julgamento, o sentimento ele te mostra aquilo que você viu e que você gostaria ou de repente pensa que é bom para a sua vida. Se a gente for falar de praia, por exemplo, de pessoas que estão na praia, você sente o quê? Uma vontade de estar na praia, uma vontade de estar com alguns momentos livres na sua vida, uma vontade de ter alguém que você gosta do seu lado também desfrutando esses momentos, uma vontade basicamente igual a do seu amigo, da sua amiga que está na praia. Isso se aplica também a outro tipo de comportamento ou outras ações que você vai encontrando por aí. Então o segundo passo é você identificar o sentimento que isso traz ao observar essa ação. Novamente falando, sem julgamento. Aí a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo, nesse caso, é a sua necessidade. Qual é a sua necessidade diante desse sentimento que você acabou de detectar? A gente pode falar que a necessidade ela pode vir de coisas que você está sentindo e que te afetam pessoalmente de forma direta. Então, por exemplo, se você está olhando uma praia bonita, tem pessoas ali que você conhece, que você acha interessante, que o estilo de vida está batendo com aquilo que você pensa, que você sente, você detecta que na sua vida existe uma necessidade de dar uma parada, uma necessidade de ter um pouco mais de dinheiro para você poder fazer isso também, uma necessidade de você simplesmente dedicar um tempo da sua vida a você e não aos outros. Enfim, necessidades que você tem agora e que precisam ser sanadas. E aí a gente chega no ponto do quarto passo, que é justamente a ação. O que você vai fazer a partir daí? Porque veja assim, se você começa um processo de querer fazer alguma coisa,
Se você ficar só no tempo do pensamento do que eu quero, porque eu quero, porque é legal, porque eu quero, mas você não tem nenhum plano de ação, você não tem nenhuma meta traçada, você não se planeja, você não parte para ação, ou seja, você não pede, absolutamente nada vai acontecer na sua vida. Então, o quarto passo é o pedido, seja ele para quem for, da maneira como você achar melhor, porque daí você pode conseguir bastante coisa. Como essa palestra ela era voltada para o lado espiritual, eu sugeri que esse pedido fosse feito a Deus, de algum jeito que você pudesse pedir de coração aberto e que você pudesse então receber aquilo que você pediu. Mas obviamente que isso na sua vida você pode levar para pedidos para pessoas. Claro que você não vai chegar para a pessoa e pedir para você ir para a praia. Isso pode acontecer, claro, se você estiver fazendo um pedido, por exemplo, de férias. E esse pedido de férias geralmente vem com um dinheiro anexado a ele, caso você tenha as suas férias aprovadas. E que é importante, porque se você não pede, você não age, você não tem essa sua necessidade realizada ou executada da forma correta. Então, o que eu quero que você entenda com esses 4 passos? Que tudo numa ação, numa consequência das ações, você vai ter um resultado, seja ele interessante para a sua vida ou frustrante para a sua vida. Se isso pode vir para o lado da frustração, então que você trabalhe para vir para o lado da positividade, da esperança, daquilo que você realmente deseja fazer. Esses 4 passos eu tirei do livro, caso você queira se aprofundar, e lá tem bastante exemplo e tem muita coisa na internet também, a chamada comunicação não violenta. Comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Livro fácil, você consegue fazer um download do PDF desse livro. Se você quiser comprar, eu recomendo muito. Mas é um livro que vai abrir muitos caminhos para você aí. Inclusive com relação a relacionamentos pessoais, porque é para isso que ele foi escrito. Porém, a gente pegou aqui num contexto mais de coisas de pessoas, de fazer as coisas na vida das pessoas. Então veja assim que tudo isso que a gente falou nessa palestra e que agora você está tendo acesso, a gente está trazendo para o lado da esperança, e que essa esperança ela é baseada num esquema ou numa palavrinha bem pequena, mas muito poderosa, chamada fé. A esperança baseada na sua fé, ela ganha muito mais corpo, ela ganha muito mais ação. É óbvio, é claro que você tem que botar à prova a sua fé. Aí eu venho com 4 mais ou menos passos ou não, ideias que você pode entender que são boas para você realmente botar coisa para funcionar na sua vida. Desde que você chegou nesse planeta, isso aqui, não estou falando para quem nem acredita numa próxima vida, principalmente para essas pessoas que não acreditam numa próxima vida, isso vale também. Eu estou falando de uma maneira geral, desde que você abriu seus olhos, depois que você nasceu, né? Ficou lá 9 meses na barriga da sua mãe, antes disso você superou uma batalha gigante para chegar aqui, né? Para você ser gerado, ficou 9 meses lá morando no útero da sua mãe, perto disso. Passou por momentos que foram difíceis, dentro do útero inclusive, que não é apertado, é aconchegante, é escuro, escuta barulhos, existem movimentos, mas que de repente em algum momento você é chamado para sair desse lugar.
E aí você chega nesse momento aqui no planeta Terra com uma missão, né? Com um objetivo. Você não veio aqui à toa. Engana-se aquele que vem aqui só a passeio para dar trabalho. Pode ser que o próprio trabalho que ele esteja dando já seja a sua própria missão. Então, vir para cá para pensar que não veio para fazer nada, isso aí, na minha opinião, é uma perda de tempo gigante. Nesse momento, você tem que entender que tudo que você veio fazer está de acordo com aquilo que você se propôs a fazer. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que consegue. Então a primeira coisa que eu coloco aqui para você é que Deus ou qualquer outra força superior que proporcionou a sua chegada aqui nesse planeta te dá exatamente a dimensão do que você consegue suportar para a sua missão ser executada com o máximo de aproveitamento possível aqui nesse planeta. Então não existe aquela ideia de que é muito para mim, não consigo. Pode ser que você não tenha a ideia de conseguir porque você não tem as ferramentas, mas isso é um outro papo que você consegue através de estudo, evolução e pessoas certas na sua vida. O fato é que você tem tudo aquilo para fazer porque lhe foi dado como missão e você consegue fazer tudo aquilo que foi destinado. Pode demorar 80 anos, pode demorar 100 anos, mas você pode conseguir isso em apenas 10 anos, dependendo do seu estado de evolução mental. Então, tudo que você ganha na vida para fazer está de acordo com a sua força que carrega nessa existência. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é que você deve se alegrar com tudo que vem pela frente. Aí você pensa assim, mas aí você está querendo me falar que se vier um problema eu tenho que ficar alegre? Sim. Se aparecer um problema na sua frente, você tem que agradecer pelo menos porque ele vai te dar a chance de algum jeito você superá-lo e crescer com isso. E que você veio para pagar algumas coisas sim, você veio para resolver algumas coisas que ficaram para trás, de alguma forma que esses problemas realmente vão te elevar de patamar, vão te colocar numa situação de melhor conforto, inclusive mental, porque depois pode vir o mesmo problema que você já sabe como resolver. E você pode até ter problemas mais sérios que você vai entender que você conseguirá resolver, sendo que um já foi. Você já aprendeu com isso. Então, em resumo, Deus não coloca carga forte em ombros fracos. Deus coloca exatamente aquilo que você tem que fazer durante a sua vida. Ah, mas Alexandre, eu não acredito em Deus. Pode parar que essa ideia aí não é para mim. Tudo bem, não tem problema. Aqui não é um podcast que eu vou tentar te converter para uma crença em um ser superior. Se você não acredita em Deus, a única pessoa que pode salvar é você mesmo. Então acredite em você, porque você veio de uma ação fisiológica de 2 células e que de repente deu certo. Esse de repente pode ser um acaso do universo, o que de fato é muito difícil da gente poder entender, mas aqui eu não estou levando para o lado da crença, estou levando para o lado dos fatos, nesse caso que você não entende que isso seja um poder de Deus, mas tudo bem. Nesse caso, vamos levar para o lado dos fatos. Então, 2 células se uniram, você apareceu, faça por acontecer que tudo vai dar certo na sua vida de acordo com o seu pensamento e a sua força de vontade. Então, nesse caso, acredite em você. Mesmo que as coisas pareçam complicadas e difíceis, mesmo que isso seja muito impossível de acontecer, se você acreditar primeiramente na sua pessoa e correr atrás dos recursos, tudo começa a ser modificado na sua vida. E
a coisa começa a tomar uma certa esperança a partir daí, porque a gente sabe que Deus ou a sua própria vida não coloca aquilo que você deseja, coloca aquilo que você precisa. Eu desejo mais dinheiro para minha vida? Obviamente que sim. Mas eu preciso de quê? Trabalho para eu conseguir esse mais dinheiro na minha vida. Eu desejo paciência para tratar as pessoas e para conviver com pessoas? Sim. Mas o que a vida me dá? Problemas e obstáculos para eu exercer a minha paciência. Então, eu consigo resolver melhor a minha vida. Então, mais ou menos isso é o que foi passado ontem na nossa palestra. E que eu queria trazer aqui para você de uma forma mais didática, mais um bate-papo. Eu tenho inclusive o PDF disso para que você possa ver depois. Eu posso botar em download em algum lugar. Mas o que você tem que ter em mente é que todo o processo começa com você a partir da sua vontade de fazer coisas. E que o estado de aflição e o estado de esperança, eles andam muito juntos. Cabe a você escolher aquilo que você vai colocar para um ser maior ou melhor que o outro, ou menor que o outro. Então, se eu estou aflito, eu vou me abastecer de esperança, porque eu sei que coisas já deram certo na minha vida. Se eu estou com problemas, eu sei que os problemas que eu resolvi no passado foram resolvidos por meu mérito, com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda de Deus, se for da sua crença, mas que eles são de resoluções. Não existe problema que a gente não possa resolver. Se o problema não pode resolver, resolvido ele já está. Parte para outra, começa uma outra ação, troca de caminho, começa uma outra caminhada na sua vida. Entenda que a outra parte da sua vida que ainda não foi descoberta pode ser começada agora. Nesse momento você pode começar um outro caminho. Ah, mas aí, Alexandre, eu tenho 60 anos de idade, eu já passei por um monte de coisa. Quem disse que você não pode começar uma nova caminhada com 60 anos de idade? Ah, mas eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar. Quem disse que qualquer tipo de aprendizado não requer força de vontade? Tempo que seja, se você pegar 20 minutos do seu dia e ler um texto, você já está aprendendo. Ah, mas aí eu não consigo entrar na internet. Eu falei de texto que você pode pegar em livros, que é a coisa mais tradicional do mundo. Os livros estão aí. Então perceba que assim, todos os empecilhos que você vai trazendo, a gente vai mostrando que existem momentos em que você pode quebrá-los de acordo com a sua vontade. Se você quiser de fato quebrar. Se você não quiser, aí é um livre-arbítrio que você tem. E novamente falando, cai naquele caso do e se do passado, né? Chega um momento que você vai falar assim, nossa, se eu tivesse seguido naquele dia, aquele podcast, o que o cara falou lá, hoje eu estaria numa situação diferente. Então pensa nisso. Entenda o que você pode fazer nesse exato momento para a sua vida. O que você pode alterar o rumo para que daqui a pouco a coisa seja de acordo com o que você mais deseja. Tá bom? Para finalizar aqui nossos 30 minutos quase de podcast, eu desejo a você uma excelente semana. Seja lá que dia da semana você estiver vendo ou assistindo ou escutando esse podcast, que daqui para frente a sua semana seja incrível. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso Sua Incrivelmente.